No Bastidores do Escritório de hoje, vamos conversar com os arquitetos André Figueiredo e Alex Galete. Vamos mostrar todo o processo da contratação e execução de uma obra para um projeto corporativo. André, eu queria que você explicasse pra gente como vocês foram contratados, como surgiu esse projeto para o escritório de vocês e qual a solicitação do cliente. Tá. Inicialmente nós fomos contratados por uma multinacional da área de alimentação, a Sodexo, que nos apresentou essa empresa, que é uma multinacional da área da construção civil e diversos outros setores, e a partir daí a gente começou um trabalho que se iniciou na área do restaurante dessa empresa, partindo então para os outros ambientes da empresa até chegar nas áreas corporativas do edifício. Certo. Alex, e quais foram as intervenções? Quais os espaços que vocês realizaram a mudança de layout, deram uma nova cara aos ambientes? Como o André colocou, nós começamos pelo restaurante, né? Depois partimos, que foi uma mudança basicamente de layout. Depois fomos para a parte de lanchonete de alimentação, ainda no setor de alimentação, que teve uma intervenção maior, mudança, além da mudança do layout, mudanças de materiais, texturas, provocando algumas sensações. E depois nós partimos para a parte corporativa, né, que foram os escritórios, a sala de imprensa e chegando até a diretoria. Vocês também mexeram na questão da presidência, né, no conselho da presidência. Quais foram esses ambientes? Porque lá tem vários ambientes integrados. Dentro do prédio, do edifício, a gente interviu no conselho da presidência, intervimos na sala de imprensa também do edifício, né, que são áreas bem corporativas do edifício. Um edifício que tem uma característica bastante formal, então nós intervimos mantendo algumas aparências, algum efeito visual, né, daquele edifício, mas trazendo uma linguagem nova, moderna do nosso uso para o edifício novamente. André, eu queria que você explicasse também como foi a apresentação desse projeto para o cliente. Eles aceitaram a proposta que vocês fizeram de primeira ou vocês tiveram que fazer um remanejamento nesse projeto? Como é que foi a apresentação do projeto? Tá. Então, nos projetos do escritório, como todos, né, a gente faz primeiro uma observação visual, uma observação do comportamento dos usuários, né? Tudo se começa mesmo com uma observação dos arquitetos, um trabalho até de psicólogo mesmo, né? Entendendo, claro, as necessidades que os clientes desejam, soluções que podem vir a valorizar o espaço que a gente vai intervir. Sendo assim, nós entramos inicialmente com um layout, né, um layout humanizado, que facilitava a observação pelo usuário de como aquilo ia ficar posteriormente, tá? Até a gente vir numa perspectiva em 3D, que foi alterado por diversas vezes, até chegar ao entendimento completo de toda a direção da empresa. E vocês foram solicitados apenas para fazer o projeto, para apresentar esse projeto, ou vocês também foram acompanhando a obra, a parte de execução? Bom, a gente tem um vício, a gente não consegue deixar o filho andando sozinho, né? Muitas vezes. Então o que acontece? A gente geralmente começa com o projeto, mas fica difícil largar o osso. A gente quer ver o trabalho por completo, todo ele. Acompanhar passo a passo. Passo a passo, completamente elaborado. Então a gente entrou com o projeto e posteriormente a gente planejou a obra com suas etapas necessárias, pensando em todos os detalhes pertinentes à construção, né, até a produção final dos espaços. Então, em todos os espaços desse edifício, dessa construtora que nós intervimos, a gente executou o projeto, acompanhou e executou a obra através da Trizado Brasil Arquitetura. E o conceito? Qual o conceito base do projeto? Vocês seguiram a mesma linha em todos os ambientes, apesar deles serem distintos? Serem distintos, já tem uma cara própria também, né? Mas a gente levou o nosso conceito, a nossa forma de desenhar, a nossa forma de produzir os ambientes, uma linguagem mais contemporânea, moderna, leve, funcional, que já era também. Então a gente valorizou todos esses pontos, trouxe elementos novos, né, que a indústria despeja anualmente no mercado, então a gente trouxe esses elementos novamente. A gente fez uma releitura de estofados, né, de iluminação, né, tapetes, acessórios da linha, e em alguns lugares a gente também interviu na parte estrutura física mesmo de arquitetura. E os espaços? Vamos falar de cada um especificamente. Você falou que a lanchonete foi o que vocês fizeram bastante intervenção, fizeram muitas mudanças para dar mesmo um ar moderno, para aquela pessoa que está ali trabalhando se sentir num ambiente diferente daquele ambiente de trabalho que ele já está acostumado. Sim. Então, nas duas áreas, nas áreas de alimentação, de entretenimento, que é a lanchonete e o restaurante,
que a gente começou trabalhando com a outra multinacional, que foi a Sodexo, a gente vem fazendo um trabalho já de algum tempo em vários outros espaços da linha corporativa de restaurante. Então a gente vem fazendo alteração de layout, evitando aquele uso de filas sempre existentes nos restaurantes do tipo, tá? Deixando o layout mais solto. Então o que nós fizemos? Nós mudamos o formato das mesas, o modelo das mesas existentes, tá? Mudamos a iluminação do restaurante para que valorizasse os espaços onde iria realmente favorecer o uso da alimentação. Valorizamos todos os espaços de buffet, onde serão apresentados a alimentação própria, tá? Além de vir com elementos que traziam uma ligação do prédio, do espaço corporativo, com o espaço de alimentação, usado prioritariamente pelos usuários do prédio, convidados e visitantes. Na lanchonete, que foi um espaço que a gente está ao lado, a gente se preocupou em deixar uma linha mais moderna. E foi o ponto de partida. Né? Ponto de partida. A gente queria deixar com a cara de uma linguagem nova que nós desenvolvemos junto com o Sodexo, tá? Um conceito que a gente chama de aroma café, uma coisa leve, bacana, que você vir e sai do espaço de trabalho, relaxa um pouquinho, toma um cafezinho e tal, então uma coisa mais descontraída. E no espaço interno do prédio, que foi para as áreas corporativas, que a gente passava de imprensa, a preocupação maior foi que a gente conseguisse, no espaço determinado, levar 5 funcionários a trabalhar bem ao longo do dia naquele espaço. Otimizar aquele espaço. Otimizar completamente. Então foi necessário um estudo de ergonomia, tá? Um estudo de espaço mesmo, aproveitamento o máximo possível daquilo lá, mantendo, é claro, as características que o prédio já trazia. Tá? E vindo até a área do Conselho da Presidência, essa sim foi um trabalho assim, maravilhoso. Né? Um prédio muito rico, obras de artes de alto valor, inclusive, cultural. Tá? E a gente conseguiu formular um pouco aquele layout que tinha, que estava um pouco ultrapassado, que já não funcionava tão bem pelas mudanças de áreas, né, que ocorrem numa empresa do tipo. Tá? Então a gente brincou um pouco a iluminação, com os elementos visuais, reformulamos estofados, trazemos novos tapetes, né, até chegar nas áreas onde existem pessoas funcionando diariamente na secretária, a gente pensou nelas também, tá? E adentramos também até chegar no espaço mesmo do Conselho da Presidência, com foco de iluminação, peças de valorização de arte, produção, enfim, um conjunto que deu uma cara realmente nova ao espaço da empresa. Certo, e na parte de revestimento, tá. Vocês utilizaram o quê? Muita madeira, né? Eu pensei que vocês utilizaram muita madeira. E qual o porquê de utilizar essa madeira? O que é que vocês quiseram mostrar com isso para o cliente? Madeira é sempre bem-vinda, madeira é nobre, né? Ela é para sempre, é para todos os anos. O que acontece? Como eu te falei, o edifício já trazia nos seus espaços corporativos divisórias moduláveis com acabamento laminado madeira. Isso favoreceu muito o uso dela e hoje está muito em uso a gente utilizar madeiras como revestimentos decorativos. Então a gente trouxe esse elemento para as áreas de alimentação e também para a área de entretenimento, que seria a lanchonete, que é a mistura de entretenimento e alimentação. Então você verifica que a gente tem painéis de madeira similares nesses dois espaços. Esse foi um investimento que marcou bastante o nosso uso. Mas não somente esses, a gente acabou trazendo também papel de parede, que é uma marca hoje na decoração, seja nos espaços residenciais, também nos espaços de trabalho. E na parte da divisão das atividades do escritório, Alex, como é que vocês dividem durante um projeto como esse, um projeto corporativo, as atividades? O que cada um deve fazer? Um vai procurar os revestimentos, o outro vai se preocupar com a parte de execução da obra. Como é essa divisão aqui dentro do escritório? Bom, na verdade, quando o cliente entra dentro do escritório, o embrião realmente é desenvolvido pelos dois, né? Ele, de repente, faz uma proposta, eu faço outra, e há um casamento entre as duas propostas onde chegamos a um senso comum. Mas geralmente, assim, a apresentação, a gente tem um setor de projetos, né, que depois desse desenvolvimento vai para o setor de projetos, é desenvolvido, é conversado, as texturas, essas coisas que fica mais com o André, essa parte de definir, né, revestimento ou acabamento, né, e assim, de repente quando a gente passa para executar realmente os serviços, aí eu entro em ação, que é a parte de obras, que é o que eu gosto muito, é de estar acompanhando, vendo o negócio, né, o que é feito aqui dentro do escritório no papel, levantado em 3D realmente. Após a conclusão desse projeto, André, o que é que você percebe? Vocês acompanharam depois a evolução, como é que as pessoas estavam aproveitando aquele espaço que vocês propuseram para eles? Sim, a gente não deixa de acompanhar, até mesmo porque a gente executa o projeto, né? Então a gente tem um convívio maior com os clientes, tá?
a gente percebe uma grande satisfação posterior, né? Até porque a gente moderniza, a gente traz um maior conforto de trabalho, né? Isso tudo motiva o próprio funcionário, motiva os usuários a valorizar o mesmo espaço que eles estão ali cotidianamente. Na verdade, a gente influi um pouco até no modo de vida dos usuários posteriormente, porque a gente traz novos usos. Isso, em alguns casos, gera inicialmente até um descontentamento, que logo após uma visita a gente consegue mostrar um novo uso e aquilo acaba sendo uma novidade bem aceita por todos. Até considerando a parte de restaurante e da lanchonete, até se vende mais, né? Começou a se vender mais, começou as pessoas frequentarem mais a lanchonete, o restaurante, em todos esses ambientes. Certo. André, Alex, o Curto Circuito agradece. Muito obrigada por essa aula, mostrar o passo a passo de um projeto corporativo.